Boa noite, pessoal. Tô aqui na correria porque a gente às vezes tem uns impasses técnicos aqui, mas eu acho que deu certo. Porque eu queria realmente trazer essa questão das discursivas. Não vou me alongar. Eu fiz um quadrinho resumo. Vou ver se eu disponibilizo aí nos comentários do vídeo para vocês. É bem resumido. Mas se você ver a aula, né, e ver o quadro resumo, vocês vai dar para entender legalzinho. São umas dicasinhas, né? Não é uma aula, não. É só pequenas dicas. E aí eu quero ver se a gente faz em 30 minutinhos aqui. Correr um pouquinho sem me alongar, sem falar besteira. Porque a gente fala muito besteira. Certo? Primeiro, são duas provas, as duas são discursivas. Antes de eu mostrar para vocês, eu quero primeiro ir aqui com vocês no resuminho que eu fiz para vocês, para mostrar para vocês os pontos principais. Porque são duas provas diferentes, mas assim, totalmente diferentes. Porque não são duas discursivas, não são provas discursivas. Primeiro que a prova da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte são questões discursivas, e aí eu falo questões discursivas, e a prova do concurso de Natal é uma redação. É totalmente diferente. E aí vocês já saem errando na estrutura. Então, cuidado, certo? Primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês. Então, logo no título eu já digo para vocês, são duas dissertações, certo? São duas discursivas. Na prova da Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte, certo? E lá embaixo eu coloco para você que é uma redação de 11 a 30 linhas na Secretaria de Natal, certo? Outra coisa, outro ponto importante é a pontuação. Veja que na Secretaria de Natal são 20 pontos. Então, são duas questões, cada uma vale 10 pontos, e somadas as duas, 20 pontos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é a soma das duas. Então, às vezes você não vai muito bem em uma, em momento algum no edital eles estão falando em questões separadas, eles estão falando no somatório. Então, eles falam que são 20 pontos no total, tá certo? As duas dissertações têm a mesma equivalência e elas precisam ser feitas da mesma forma. O que ele está dizendo? Que ela tem que ter no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas. Cuidado! São dissertações, você não assina e você não precisa colocar título, certo? Não tem título e você não assina, porque você é, inclusive, eliminado do concurso. Cuidado! Nas aulas eu coloco o que não fazer de jeito nenhum e o que você precisa fazer. Eu faço um quadrozinho lá nas aulas que eu coloco isso para vocês sempre. O que vocês não fazem, o que vocês têm que fazer para poder vocês não perderem ponto por besteira. Lá na prova do município, da Secretaria Municipal, vocês têm uma redação que vai de 11 a 30 linhas. Uma redação, uma só, mas ela precisa ser escrita de 11 a 30 linhas, tá certo? A nota mínima no conjunto dos 20 pontos na Secretaria do Rio Grande do Norte é 8. Então, somado as duas dissertações, você tem que ter feito 8 pontos. Em Natal, você tem que ter feito no mínimo 6 pontos. E aí eu parei. Só para vocês saberem da pontuação. Porque agora o que a gente vai falar? A gente vai falar de duas provas totalmente diferentes. Não estou aqui falando da banca. Eu estou falando da prova, certo? Uma prova é uma prova discursiva e a outra é uma redação. Vamos falar o que é uma prova discursiva? Uma prova discursiva, gente, e aí a FGV ela tem uma tradição em fazer esse tipo de prova. A prova discursiva, ela quer que você discurse realmente. É como se você estivesse defendendo, é como se não. Você está defendendo alguns pontos. Você está respondendo algumas perguntas e para que você responda essas perguntas, você vai defender alguns pontos, certo? Ela vai te dar um tema norteador e através desse tema norteador, ela vai te dar o tema principal. Ela vai te dar um texto norteador e você vai ter um tema principal dali.
Mas aquele tema principal, ela exige que você passe por subtemas, por tópicos. 2, geralmente 3 tópicos. E você, obrigatoriamente, nas provas da FGV, você precisa passar por esses tópicos. Existem provas da FGV que ele coloca tópico 1, tópico 2, tópico 3, na sequência. Ele já te dá a sequência desses tópicos. Tem provas que ela não dá essa coletear. Muito cuidado. No meu resumo aqui, eu coloco isso para você. Cuidado com a coerência do que você está falando. Porque se você está defendendo uma ideia, você sabe que as ideias, elas precisam ter coerência tem uma coerência de importância, gente, que coisa horrível. Elas precisam ter uma cadeia de pensamento. Então, eu vou puxar aqui para vocês do sardinha pro meu, vou puxar a farinha aqui pro meu angu. A gente não fala de legislação. Quando a gente fala de legislação, existe uma hierarquia perante as leis. Então, quando eu começo a fazer uma defesa, geralmente eu consigo, ou eu faço uma defesa cabal, e aí eu já começo pela Constituição Federal, ou eu concluo ela pela Constituição Federal, mas eu não posso misturar a Constituição Federal e uma portaria na mesma, dando a mesma equivalência a ela, porque fica incoerente, entendeu? Você precisa conduzir a sua redação de uma coerência, entendeu? Para que pela importância do que você está falando. Muito cuidado com isso. Então, por exemplo, se eu quero defender os direitos humanos, por exemplo, se eu for falar de alguma coisa que versa sobre direitos humanos, eu preciso ter uma coerência do mais importante para o mais simples, né? E respondendo aqueles temas, aqueles tópicos, eu vou aprofundando sobre aquilo. E o principal, gente, não deixe o tema solto. Você entendeu que você precisa dar uma solução. Não é que você vai resolver, mas você vai entender que existe um problema ali. Geralmente a FGV, ela sempre coloca um problema para vocês. E aí você vai ela vai lhe dar um problema que você vai, através desses tópicos, desenvolver esse problema, tá certo? E aí você vai, no final, geralmente, na cadência desses tópicos, lá no finalzinho, você vai dar um entendimento da resolução desse problema, tá certo? Então, cuidado com essa cadência de ideias quando você vai fazer uma prova discursiva. Lembra do seu discurso? Você vai amarrar ele de forma que você, nas suas argumentações 1, 2 e 3, argumentação 1, argumentação 2, argumentação 3, você casou essas argumentações de forma que elas ficaram bem amarradinhas de importância. E cabalmente, na terceira, você fechou e não deixou a porta aberta, né? Você fechou, trancou, passou os trincos tudinho, entendeu? Você defendeu aquilo ali. A FGV tem essa facilidade com os tópicos. Eu gosto muito de trabalhar discursiva com tópico, nem todos esses tópicos. Vocês precisam também prestar atenção na confusão de ideias, tá? Então, por exemplo, quando ela coloca para você, presta atenção no tema principal, porque às vezes você, como tem o tema principal e tem os 3 tópicos, você pode ficar muito presa com um tópico só. Cuidado, muito presos em um tópico só. Você tem um tema principal para falar. Então, por mais que tenha um tópico para você desvendar, mas você está preso a um tópico principal, você está preso a um tema. O tema é maior do que tópico, viu, gente? Porque, assim, para você poder desvendar o tema, você precisa passar por alguns tópicos. Mas você não vai se alongar nos tópicos. Entendeu? No curso eu falo isso. E eu mostro para vocês como é fácil a gente se perder nesses tópicos, tá bom? Cuidado. Agora, e a prova de Natal? Aparentemente, para o leigo aí, que aqueles aventureiros acham que, gente, a de Natal vai ser mais fácil. Porque é uma redação. Cuidado. Apesar de a discursiva passar aquele medinho na gente por ter um teor técnico,
E aí, quando eles pedem, geralmente eles pedem, nos tópicos eles vão perguntar para você de questões técnicas específicas. Por quê? Porque o conteúdo é específico do seu cargo. Então, por exemplo, lá na discursiva de língua portuguesa, ele vai versar sobre quem vai fazer de língua inglesa, ele provavelmente vai colocar algum tópico, né? Para ser escrito em inglês, pode ser. E matemática também, ele vai versar sobre o seu conteúdo específico. Pedagogo vai versar sobre o conteúdo. A EE provavelmente vai perguntar sobre alguma legislação específica ou sobre algum pressuposto essencial, enfim. E você vai ter que transcorrer sobre algum tópico desse. Aí você fala assim, nossa, eu tenho que ter um conhecimento técnico gigantesco. Meu amor, vou dizer uma coisa aqui. Para você ter ficado na correção da discursiva, você já tem um conhecimento técnico. Você já teve, porque vocês sabem disso. A peneira que você passa para você ser corrigida na redação, você já tem um teor técnico para estar ali. A discursiva aparentemente é complicada, mas é só a aparência. E eu vou falar para você, as pessoas com teor técnico muito bons, às vezes ficam na discursiva porque não se atentam à forma de fazer a discursiva. Viajam na maionese, às vezes. Às vezes a pessoa tem um conhecimento tão grande, tão grande, tão grande que fogem do tema. Que eu falei para vocês. Prestem atenção. Existe um tema principal, existem os tópicos. Não é que você não tem que demonstrar conhecimento dos tópicos. Às vezes. Não é sobre isso. É sobre como você vai discorrer sobre os tópicos. Mas e a redação? Qual é o problema da redação, meus amigos? A redação é um tema aberto. Provavelmente eu faço um concurso e já fiz outras redações, geralmente é sobre temas afins. Como a gente vai fazer um concurso para educação, vai ser um tema afim, mas são temas abertos e não de teor técnico. Você não necessariamente precisa falar tecnicamente, porém, você precisa ter domínio da língua portuguesa, gente. Você precisa saber escrever uma boa redação, porque você está fazendo uma redação de nível superior. Amores, vocês não estão fazendo uma redação para o Enem, e que olha que o Enem não é fácil. Por que eu estou falando isso? Porque vocês precisam, que eu estou mostrando aqui para vocês, não é sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu até coloquei só para vocês, que às vezes, mas o que ela está falando? Estou falando disso mesmo. Tem que ter um começo, meio e fim. Mas é porque vocês precisam entender que quando você vai escrever uma redação nesse nível, para você ser bem... Porque assim, eu sei que eu botei ali que a nota acima de 6, né? Mas eu falei num videozinho que eu gravei hoje mesmo, há uns tempinho atrás, umas horinhas atrás, que, amore, menos de 8,5 não sai nem para dançar. Entendeu? Não sei não. Porque não se sabem disso, gente. Vocês sabem disso, porque o nível é outro, que agora é para corrigir discursivo. Então, assim, quando vocês forem escrever uma redação dessa, você vai puxar sardinha para o seu... Você vai puxar, farinha para o seu ângulo. Você quer falar da sardinha, não sei porquê. Assim, enfim, eu tô com a sardinha na cabeça, acho que amanhã eu vou comer ômega 3, né? Vou falar ômega 8, sei lá. Você precisa fazer uma defesa do que você conhece, entendeu? Eu nunca me dei mal nisso. Por quê? Eu sempre procuro falar de coisas que eu entendo. Eu não estudei para danar a objetiva. Eu coloco o que eu sei da objetiva para defender minha tese. Porque sabe o que você vai fazer no desenvolvimento? Vai fazer 2 argumentações no mínimo. 2 argumentações. Você não vai discursar. Você vai fazer 2 argumentações embasadas. E no final você vai opinar. Embasado. Não levianamente. Porque vocês são o quê? Professores. Entenderam como vai ser diferente para o examinador? E aqui na banca da Comperv são 2 examinadores. De novo, vocês não assinam, de novo, vocês não colocam título, né? Pelo amor de Deus, ajuda a Mauricélia. Entenderam? Então, assim,
A prova de redação de vocês vai ter uma introdução na qual você vai defender o seu tema. Eles vão te dar um tema geral. Agora, diferentemente da Comperv e diferentemente da FGV e de uma prova discursiva, você não vai ter tópicos. Os tópicos são seus. A defesa é sua. Você que vai argumentar. Qual vai ser seu argumento? A partir de qual ponto você vai? E na sua introdução, você vai dar esse tema. Você vai sobre o que você vai dizer. E aí, no desenvolvimento 1 e 2, você vai argumentar. E na conclusão, você vai solucionar. Você vai opinar. Existe, inclusive, o artigo de opinião, que para mim eu acho que é o melhor. Eu gosto muito de fazer. Inclusive, a aula que eu tô querendo gravar, se der tudo certo aqui, que eu tô com problemas técnicos. Que eu quero gravar uma aula de uma prova da Comperv que eu achei muito boa, que é um artigo de opinião. E aí, como é que a gente constrói esse artigo de opinião? Entendeu? Porque o artigo de opinião é uma redação. Também é um tipo de redação, tá? E é bom porque dá pra gente puxar bastante tema, e ele fala de educação inclusiva, né? Que é um curso da gente e tudo. Muito bom, tá? E eu também vou trazer para vocês depois uma outra questão do ECA, respondida de forma argumentativa, ou de forma discursiva, como se fosse uma questão da FGV, mas vinda da Comperv, tá certo? Porque eu acho que as questões da Comperv são muito bem elaboradas, né? E agora a gente vai trazer algumas questões da Comperv para a gente discutir aqui no canal, tá certo? Então, pessoal, vocês acompanham aí a gente, que a gente vai continuar botando mais vídeos